Vamos lá, galera, para cima da questão de número 4. Analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa correta, segundo o que dispõe a resolução Cefaz número 633 de 2024. Então aqui, ó, a gente agora vai adentrar na resolução Cefaz número 633 de 2024. A gente já viu questões da lei 5139 de 2007. Já vimos questão sobre o decreto regulamentador da lei, que é o 42. Está horrível a letra, 475 de 2010. E agora a gente vai adentrar na resolução. O arquivo digital relativo ao demonstrativo de apuração da participação especial, o DAP, e o arquivo relativo ao boletim mensal de produção, o BMP, de cada campo de produção e de cada unidade estacionária. Então, são arquivos digitais de declarações. Cada declaração, cada campo de produção ou cada unidade estacionária deve possuir sua respectiva demonstração, né? Aquela questão de autonomia dos estabelecimentos na questão de obrigações acessórias. Deve ser enviado em formato XML. Então, o arquivo digital que tem tanto o demonstrativo de apuração e o boletim mensal de produção, o arquivo digital que contém o DAP e o BMP, ele deve ter formato XML. Vamos dar uma olhadinha lá na resolução. E pode ser bem capaz de ser cobrado isso em prova, por quê? Porque já é uma prova aí que TI está tendo um grande peso. Cortou um pouco aqui, mas não vai atrapalhar nada não, tá, gente? Aqui, ó. Estamos dentro da resolução. Artigo 1º. Ficam as empresas concessionárias e os consórcios contratados com a ANP para exploração e produção de petróleo ou gás natural em áreas confrontantes ao Estado do Rio de Janeiro, obrigadas a disponibilizar as informações que tratam os incisos 1 e 3 do artigo 12 do Regulamento das Receitas Não Tributárias, lá do Decreto 42475, por meio de cada campo de produção e de cada unidade estacionária, em formato XML. Então, esse demonstrativo, esse arquivo eletrônico, no qual vai os demonstrativos, tem que ser em formato XML, conforme o modelo estabelecido pela ANP e constantes no Manual de Integração da Indústria do Petróleo e Gás Natural, disponível no sítio eletrônico. Então, a afirmativa 1 está correta, com base no que dispõe o artigo 1º da resolução. Está correta, com base no artigo 1º. O que a gente já pode eliminar, pessoal? Uma letra C, a gente elimina, que não tem alternativa 1, e só a letra C que a gente consegue eliminar. Vamos para a afirmativa de número 2. O BMP, que a gente já viu o que é aqui em cima, o Boletim Mensal de Produção, será transmitido até o dia 20 de cada mês, a partir do mês seguinte, aquele em que ocorrer o início da produção de cada campo. Então, digamos que começou aí, em determinado campo, a produção começou em janeiro de 2025. Primeiro BMP entregue, segundo que está na afirmativa, deve ocorrer até o dia 20 de fevereiro. E o DAP, o DAP, a gente viu também o que é o demonstrativo de apuração da participação especial. Então, se é participação especial, a gente sabe que a periodicidade é de 3 meses, trimestral. E o DAP será transmitido trimestralmente, beleza, até o dia 15 do mês subsequente ao mês seguinte de cada trimestre do ano. Ou seja, por exemplo, o primeiro trimestre termina em março, então a DAP é referente ao primeiro trimestre até dia 15 do mês de abril. Tá? Lembrando sempre, gente, participação especial, a gente viu lá ao estudar a Lei 4978 de 97, que os royalties são mensais e as participações especiais são trimestrais. Tá? E as participações especiais, elas só vão existir em campos com alta produção ou alta rentabilidade, tá bom? Só para ficar isso na cabeça de vocês, não confundir participação especial com royalties. Então vamos ver se a questão das datas, aqui o que vai determinar se está correto ou não é a questão das datas, tá? Poderia também botar uma pegadinha aqui com relação ao DAP, de botar transmitido mensalmente,
Mas esse trimestralmente vai estar verdadeiro, por quê? Porque é relativo à participação especial, e participação especial é trimestral, tá bom? Vamos lá na nossa resolução. A resposta vai estar lá no artigo 2º. Quer ver, ó? O BMP será transmitido até o dia 25. A afirmativa já bota dia 20, então já está errada. 25 de cada mês, a partir do mês seguinte, aquele em que ocorrer o início da produção de cada campo. E o DAP será transmitido trimestralmente até o dia 15 do mês subsequente ao mês seguinte de cada trimestre do ano civil. Então o DAP está correto, até o dia 15, né, do mês subsequente ao final do trimestre. Mas aqui o BMP, ele erra ao falar dia 20. É 25. É 25. Então a afirmativa está falsa, conforme o artigo 2º. Nossa resolução 633 de 2024. Então aqui, se ela está falsa, a letra A não pode ser, todas não estão verdadeiras. E a letra D também não pode ser. Então, ou é a letra E, ou é a letra B. A gente matando a afirmativa 3, a gente já mata a questão. Os estabelecimentos de empresas de exploração e produção de petróleo e gás natural deverão comunicar à Secretaria de Estado de Fazenda do Rio de Janeiro, a Cefaz, a aprovação de qualquer revisão dos dados constantes do DAP ou BMP, ou seja, retificação do DAP ou BMP, tem que ser comunicada, essa retificação, né, à Cefaz. E, pelo que a gente está vendo aqui, essa retificação tem que ser aprovada. Aprovada por quem? Posteriormente à sua entrega, tanto da produção como de ajustes de gastos ocorridos, em até 30 dias após a data de publicação da decisão de aprovação pela ANP. Então, quem aprova a retificação é a ANP. Só que essa aprovação, né, dessa retificação aprovada, já aprovada pela ANP, tem que ser comunicada à Cefaz. Em que prazo? Ele fala em até 30 dias após a aprovação da ANP. Vamos ver o que diz a nossa resolução 633 de 2024. Olha o que ela fala aqui no artigo 3º, ó. Os estabelecimentos de empresas de exploração e produção de petróleo e gás natural deverão comunicar à Secretaria de Estado de Fazenda do Rio de Janeiro a aprovação de qualquer revisão dos dados constantes do DAP ou do BMP, que a gente já viu, né? DAP, prazo de entrega, 15 dias até o dia 15 do mês subsequente ao término do trimestre, BMP até o dia 25. Posteriormente à sua entrega, tanto da produção como de ajustes de gastos ocorridos, em até 30 dias úteis. Está certinho a afirmativa. Bota aqui 30 dias úteis? Em até 30 dias, tá? O úteis saiu da minha cabeça. Então é até 30 dias, está correta aí a afirmativa, conforme o artigo 3º. Então, se a 3 está correta, a resposta é a letra B. A gente já sabe que a 4 e 5 também estão corretas, mas vamos abordá-las. A comunicação de quaisquer revisão dos dados constantes do DAP ou BMP posteriormente à sua entrega, tanto da produção como de ajustes de gastos ocorridos, aprovada pela ANP, que a gente já viu tem que se dar no prazo de 30 dias, deverá ser feita, agora vai tratar aqui como deve ser feita. Essa comunicação a Cefaz por meio de processo eletrônico autuado no Sistema Eletrônico de Informações, o CIRJ, que vai fazer parte do dia a dia dos senhores, se Deus quiser, daqui a alguns meses, destinado à auditoria fiscal especializada de receitas não tributárias, fiscalização de royalties e participações especiais, a AF 15, Auditoria Fiscal Especializada número 15, e assinado pelo representante legal da empresa exploradora, produtor, em que deverão ser explicitados o valor e o motivo da revisão dos dados de gastos ocorridos ou de volume de produção, a data de aprovação da revisão pela ANP e os campos de produção envolvidos e as competências a que se referem. Essa afirmativa de número 4, ela reproduz exatamente o que está previsto lá no artigo. Vou conferir o artigo aqui. Se eu não me engano, o artigo 4º. Vamos conferir que minha memória pode estar me traindo aqui. Aqui é exatamente aqui, o artigo 4º, ó. A comunicação, de que trata o artigo 3º, aquela da retificação de dados, né, aprovados pela ANP,
deverá ser feito pelo SEI, tá? Então, toda a transcrição da afirmativa 4 está aqui no artigo 4º. Está correta a afirmativa com fulcro no artigo 4º. A comunicação vai ser efetuada lá pelo SEI, Sistema Eletrônico de Informações do Estado do Rio de Janeiro. E a afirmativa de número 5, a gente já sabe que está correta também. A gente vai analisar ela aqui agora. Os estabelecimentos de empresas de exploração e produção de petróleo e gás natural deverão comunicar à Secretaria de Estado de Fazenda em até 10 dias após o seu recolhimento qualquer pagamento em consignação decorrente de processo judicial ou arbitral, que seja referente a apurações mensais e trimestrais por elas realizadas pelo pagamento de royalties e participação especial, respectivamente feitos perante a ANP dentro do prazo regulamentar. Tal comunicação se dará por meio de processo eletrônico, autuado no SEI de novo, e destinada à mesma auditoria, que é a auditoria número 15, a auditoria de receitas não tributárias e fiscalização de royalties e participações especiais. Pessoal, essa questão do... Travando aqui, peraí, voltou. Pronto. Essa questão do prazo aí para comunicar um pagamento feito em consignação, quando o contribuinte, né, o concessionário, entra na justiça e faz o pagamento lá, seja no âmbito judicial ou no âmbito ainda arbitral, tá? Pré-judicial, antes de entrar na justiça. Se ele faz um pagamento, um depósito consignado a esse processo, ele tem que comunicar se faz. Tá? Pelo SEI também, vamos ver o prazo está certinho. A gente sabe que já está certinho, porque a gente sabe que a afirmativa número 5 está correta. Mas isso daqui está lá no artigo 8º e 9º da Resolução 633 de 2024. E eu passei direto aqui, ó, artigo 8º. Os estabelecimentos de empresas de exploração e produção de petróleo e gás natural deverão comunicar à Secretaria de Estado de Fazenda em até 10 dias, está certinho o prazo, após seu recolhimento, qualquer pagamento em consignação decorrente de processo judicial ou arbitral que seja referente às apurações mensais e trimestrais por elas realizadas. Tá? A comunicação de que trata o artigo 8º dar-se-á por meio do SEI, destinado lá à AF 15. Está certinho. A alternativa está com fulcro disposto nos artigos 8º e 9º da Resolução 633 de 2024, gabarito letra B. Galera, grande abraço a todos, beijo no coração, fiquem com Deus.